A paz do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que é o Filho, que é o próprio Pai, esteja sobre todos os filhos de Deus na face da terra. A paz que excede todo entendimento esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aqui é o irmão Xavier, do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler Zacarias 13, capítulo 13, versículo 7. Já vimos muitas profecias aqui do livro de Zacarias, que Deus cumpriu no tempo de Zacarias, quando o templo foi reedificado, depois da volta do cativeiro da Babilônia, antes de Cristo, mais ou menos 500 anos. Vimos as profecias que se cumpriu com a vinda de Jesus, quando Jesus entrou montado no jumentinho, Zacarias tinha profetizado. E já vimos muitas profecias que vão se cumprir nos nossos dias hoje. Vamos ver agora Zacarias 13, 7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão, que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Está vendo? Zacarias falou sobre a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Quando a lança o perfurou e ele morreu, foi crucificado, e os discípulos fugiram, foram espalhados com medo. Mas o Senhor falou assim: os pequenos eu vou ver. Eu vou recolhê-los, eu vou cuidar deles. O Senhor diz que se nós quisermos ser o maior no reino dos céus, nós temos que ser o menor. E são esses que o Senhor acolhe. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas. E expirarão, mas a terceira parte restará. Nós já compartilhamos essa palavra, que o Senhor diz que no seu julgamento final, duas partes da população mundial será exterminada e uma parte só vai restar. Esse é o julgamento de Deus sobre aqueles que seguiram o diabo, Satanás. E essa é uma terça parte que vai sobreviver, porque após a vinda do Senhor vai começar o milênio, o reino milenar. Essa uma terça parte serão os que o Senhor chamou em Mateus de ovelhas. Aqueles que ajudaram o povo de Deus que ficou para a grande tribulação. Embora não tendo o Espírito dentro deles, a vida de Deus, sendo salvos, eles ajudaram os filhos de Deus. Aquele que deu um copo de água para um filho de Deus que ficou na grande tribulação, porque não aceita a marca, não adora o anticristo, o Senhor vai preservar a vida desse. E o Senhor chama de ovelha. E eles terão oportunidade de ouvirem o Evangelho novamente, por meio dos judeus, durante o milênio. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata. E provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Será que eu e você vamos precisar esperar chegar a grande tribulação para nós invocarmos o Senhor? Para nós declararmos que Ele é o nosso único Deus? Não é melhor hoje nós abandonarmos os deuses falsos, os ídolos das nações, e seguirmos o Senhor que foi ferido por nós? Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. O dia do Senhor é a volta gloriosa dele final sobre a face da terra, quando o diabo será preso, Satanás, o querubim guardião, junto com um terço daqueles que o seguiram. E daquela criação terrena que o seguiu serão presos por 1000 anos no Hades. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo
não será expulso da cidade. Isso aqui já se cumpriu várias vezes. Quando o povo foi para a Babilônia, quando o Império Romano destruiu no ano 70 Jerusalém, e novamente vai se cumprir na Guerra de Armagedon, nos últimos 3 anos e meio desta era. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações que pelejou no dia da batalha, Guerra do Armagedon. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Olha aí, é a vinda, a volta gloriosa do Senhor. Jesus, ele é o cabeça do corpo. Você é parte do corpo de Cristo? Você já o recebeu? Então talvez você seja parte dos pés dele, que vai tocar o Monte das Oliveiras, na volta gloriosa do Senhor. Porque todas as nações estão reunidas para destruir os judeus. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Olha aí, vai ter um terremoto. Para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. O Senhor veio libertar os judeus terrenos que estão cercados em Jerusalém por todas as nações da terra, porque eles invocarão o Senhor. Jeová, cadê a tua aliança com Abraão, Isaque e Jacó? Nós vamos perecer, agora vamos ser exterminados? O Hitler não conseguiu nos exterminar e agora todas as nações irão nos exterminar? Eles invocarão, ó Jeová. Quem vem? Jesus. Cabeça e o corpo. A igreja volta, porque os vencedores fiéis da igreja serão arrebatados antes da grande tribulação. E eles voltarão agora com o Senhor e tocarão no Monte das Oliveiras. E os judeus que invocaram o Senhor vão crer nele agora. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos contigo. É o Senhor. Você é um dos santos do Senhor? Hoje as pessoas dizem que santos são aquelas imagens de escultura. Santo não sei o quê, santo não sei o quê. Aquilo nunca foi e nunca será santo algum. Aquilo lá é uma abominação, é um ídolo que aborrece, que é abominável diante de Deus. Mas santo é todo aquele que tem a vida do Senhor. Por isso, muitas vezes no Novo Testamento, as cartas são escritas aos santos vivos, não é mortos, enterrados, não é santos de ídolos, aos santos que vivem na cidade tal, cidade tal, cidade tal. Eu também sou um santo, Santo Xavier. Não para ser idolatrado e adorado. Eu sou um santo porque eu tenho a vida do santo, que é Deus dentro de mim. E se você também tem, você também é um santo. Então nós somos a igreja dos santos, aqueles que têm o santo dentro deles, que é Deus. Nesse dia, no último dia, os santos fiéis virão com ele para tomar posse da terra, porque o diabo será preso. Que maravilha, hein? Senhor Jesus. Zacarias 14:6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Vai ser um dia singular. Não vai ser nem noite nem dia. Isto é profecia. Hoje você fica correndo atrás de profecia, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, profetiza na sua vida. Profecia é aquilo que está escrito na Bíblia, que você não conhece e você precisa saber. Isso é profecia. Quando você lê as profecias para o povo, você está profetizando. Não da tua alma, da tua mente, da tua imaginação, do teu orgulho, da tua soberba, mas você está profetizando a palavra. É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu estou profetizando a volta do Senhor, segundo a palavra que ele deu para Zacarias, do que como vai ser a vinda dele. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será,
E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas. Olha que bênção! Após o Monte das Oliveiras ser fendido, vai surgir uma fonte de águas vivas. Metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. Está vendo? Durante o milênio, essa fonte vai jorrar desta maneira que está escrito aqui. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Você entendeu? Quem é rei na terra hoje? Deus é o rei dos reis, mas a terra foi usurpada por um rei. Que rei? Lúcifer, Satanás, o querubim guardião. E hoje a maioria dos reis da terra, dos povos, das nações, seguem o diabo, Satanás. Não professam Deus como Senhor, Jesus como o próprio Deus. Muitos têm nos seus países, se declaram ídolos, sendo os deuses deles, das nações. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Por quê? Porque todas as nações com seus ídolos foram exterminados nesse dia do Senhor. A guerra do Armagedon. Toda a terra em redor se tornará em planície. Desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei, e habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. Hoje Jerusalém não é muito segura. Se você for lá, quando tocar a sirene, você tem que entrar dentro dos porões das casas que foram preparadas para que as bombas não matem as pessoas. Mas após a volta do Senhor, todos os habitantes de Jerusalém vão morar seguro lá. Você quer ficar aí para morar lá? Essas são as nações terrenas que vão permanecer após a volta do Senhor. Quem são esses judeus que vão morar lá? Esses que creram no Senhor na sua volta, que foram salvos por Ele. Por que foram salvos? Porque eram verdadeiros judeus, que embora não criam no Senhor Jesus como o Messias enviado, o crerão no último dia, mas não adoraram ídolos, guardaram os mandamentos de Deus, não se envolveram com invocação de espíritos, de anjos, de mortos, com feitiçaria, guardaram a sua vida para Jeová, o Santo. Eles serão as nações, o remanescente. Quem serão as outras nações que vão morar com eles aqui na terra? Os que ajudaram o povo de Deus durante a grande tribulação, que foram 3 anos e meio que aconteceram antes desse dia do Senhor, que é o último dia. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida. Estando eles de pé, eles apodrecerão nos olhos, nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alçar-se-ão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro, prata e vestes em grande abundância. O próprio Deus vai lutar contra as nações, os exércitos que estão cercando Jerusalém. Seus olhos, suas línguas vão apodrecer nas bocas, uma praga instantânea virá. Então, de que vale as armas poderosíssimas que as nações têm? Mísseis, canhões, armamentos nucleares. Se aqueles que vão operar morrem segundo a palavra de Deus, como vai funcionar o quê?
Então hoje, todo o armamento, todo o poder bélico da terra diante de Deus é nada. Os homens confiam nisso. E você confia no quê? Você confia no míssil da Coreia do Norte ou no míssil dos Estados Unidos? Melhor você confiar na palavra de Deus. Crê na palavra de Deus. Você vai ser salvo. E hoje, se você tem a vida do Senhor e for fiel, você será arrebatado antes desse grande dia do Senhor. Você virá com Ele de volta para tomar posse da terra, porque você já foi arrebatado antes da grande tribulação. Mas se você nem tem a vida de Deus, você nem creu no Senhor, você está fora desta bênção. Então você precisa crer no Senhor. Ide pregar o Evangelho. Quem crer será salvo. Se você não crer na palavra de Deus, você vai perecer com os olhos e as línguas podres em você mesmo. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Então, de todas as nações, quem sobreviver à grande tribulação terá que vir adorar o Senhor de ano em ano. Mas quem são os que sobraram? São aqueles que ajudaram os filhos de Deus que ficaram na grande tribulação. Esses serão os sobreviventes que o Senhor chama de ovelhas. Os 2/3 de cabritos da população mundial vão perecer na grande tribulação. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Entendeu? Depois da volta do Senhor desse grande dia, terminou esta era, agora é a era do reino milenar. Todas as nações terão que ir a Jerusalém adorar o Senhor. Foi por isso que ele permitiu a tecnologia hoje de aviões, de transatlânticos, porque todo mundo vai ter que ir lá. Toda a terra. E a nação que não for, a família que não for, não receberá a chuva. Essas são as nações que vivem durante o milênio e que terão que ouvir a palavra de Deus que hoje você está ouvindo por meio dos judeus, porque agora os judeus creram no Senhor para serem salvos. Nesse tempo também o Senhor diz na palavra que quem morrer com 100 anos morreu jovem. E se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Não tem chuva. Se não tem chuva, vai ter fome, vai ter falta, escassez de alimento. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos: Santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananita na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Cananita, cananeus, heteus, jebuseus, filisteus, as 7 nações que habitavam a terra de Canaã quando o povo judeu voltou do cativeiro do Egito. E que Deus ordenou que fossem todos destruídos. Por quê? Porque eles praticavam toda sorte de abominações que ofendiam a Deus. Desde a idolatria até o sacrifício dos seus próprios filhos aos ídolos, às imagens de escultura. Não haverá mais cananita. Acabou, o diabo foi preso, não está mais enganando as nações. Todo mundo agora só ouve a palavra do Senhor. Vamos falar com o Senhor? Senhor Deus glorioso, esse dia, Senhor, está tão próximo de nós.
Ó Senhor, tem compaixão de nós. Nos ajuda a crermos na Tua palavra. Nos ajuda a obedecermos a Tua palavra. Nos ajuda a Te seguirmos cada dia da nossa vida. Ó Senhor, que esse dia não seja um dia de surpresa para nós, mas seja um dia de alegria, de vitória, porque nós estaremos contigo como vencedores. É isso que nós te pedimos no Teu glorioso nome. Amém. Um dos tais. Que eu e você possamos ser um dos tais. Aqueles que vão seguir o Cordeiro por onde quer que vá. E agora ele veio tomar posse da terra. Esse foi o livro de Zacarias. Que Deus possa continuar me iluminando e te iluminando com a sua palavra. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele também se lembre de mim.